Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, do 101ª noite. O joalheiro, voltando para sua casa, percebeu diante dele, na rua, uma carta que alguém deixara cair. Pegou-a e, como não estivesse fechada, abriu-a e leu. Carta de Shamsel-Niar ao príncipe da Pérsia. Acabo de saber pela minha confidente uma notícia que me aflige tanto quanto a vós. Perdendo Ebn-Thayer, perdemos muito, na verdade, mas que isso não vos impeça, meu caro príncipe, de cuidar da vossa saúde. Se o nosso confidente nos abandona, movido pelo terror, consideremos esse fato um mal que não podemos evitar. Consolemo-nos. Confesso que Ebn-Thayer nos abandona quando mais necessário nos era o seu auxílio. Munamo-nos, porém, de paciência contra o imprevisto, e não deixemos de nos amar constantemente. Fortificai-vos contra tal desgraça. Não se obtém sem trabalho o que se deseja. Não nos entristeçamos e esperemos que o céu nos seja favorável, após tantos sofrimentos, que nos permita ver o fim do ditoso dos nossos desejos. Adeus. Enquanto o joalheiro conversava com o príncipe da Pérsia, a confidente tivera tempo de voltar ao palácio e de anunciar à sua ama a desagradável notícia da partida de Ebn-Thayer. Shamsel-Niar escrevera imediatamente a carta e tornara a mandar a escrava à casa do príncipe, mas a jovem a deixara cair no chão por descuido. O joalheiro alegrou-se em encontrá-la, pois proporcionava excelente meio para se justificar perante a confidente e levá-la ao ponto por ele desejado. Ao terminar de lê-la, viu a escrava procurando-a com grande inquietação. Correndo os olhos por todos os lados, tornou a fechá-la imediatamente e guardou-a consigo. Mas a escrava, percebendo-lhe o gesto, aproximou-se dele e disse-lhe: Senhor, deixei a carta que estáveis segurando há pouco e suplico-vos que a devolveis. O joalheiro fingiu não compreendê-la e, sem responder-lhe, continuou o caminho para casa. Não fechou a porta ao entrar, para que a confidente pudesse segui-lo, o que ela fez. E quando se viu na sala do joalheiro, disse-lhe: Senhor, não podeis usar a carta que encontrastes, e não vos operei a entregar-me, quando souberdes de quem vem e para quem vai. De resto, permite-me que vos diga que não a podeis guardar. Antes de responder a confidente, o joalheiro fez que ela se sentasse. Depois disse-lhe: Não é verdade que a carta de que se trata foi escrita por Shamsel-Niar e se destina ao príncipe da Pérsia? A escrava, que não esperava aquela pergunta, mudou de cor. A pergunta vos embaraça? Continuou. Mas eu a não fiz por indiscrição. Teria podido devolver-vos a carta na rua. Quis, porém, atrair-vos para cá, por pretender de vós um esclarecimento. Será justo atribuir um fato desagradável a pessoas que para ele em nada contribuíram. No entanto, foi o que fizestes ao dizerdes ao príncipe da Pérsia ter sido eu quem aconselhou Ebn-Thayer a sair de Bagdá. Não pretendo perder tempo em justificar-me.
Basta que o príncipe da Pérsia esteja plenamente ciente da minha inocência sobre esse assunto. Dir-vos-ei apenas que, em vez de ter contribuído para a partida de Ebn-Thaher, fiquei extremamente mortificado, não tanto pela amizade por ele, como pela condição em que deixava o príncipe, cuja relação com Shamsel-Nihar ele me havia confiado. Quando me certifiquei de que Ebn-Thaher já não estava mais em Bagdá, corri para falar com o príncipe, em cuja casa me vistes, para lhe dar a notícia e oferecer-lhe os meus serviços, que aquele lhe prestava. Consegui o meu intento, e se tiverdes em mim a mesma confiança que tinhais em Ebn-Thaher, podereis servir-vos utilmente dos meus préstimos. Transmite à vossa ama o que acabo de vos dizer, e assegurai-a de que, ainda que eu deva morrer por me intrometer em tão perigosa intriga, jamais me arrependerei de ter me sacrificado por 2 amantes tão dignos um do outro. A confidente, após ouvir o joalheiro, com grande satisfação, pediu-lhe perdão pela sua suspeita, em nome do zelo por ele demonstrado pelos interesses de sua ama. Estou contentíssima, acrescentou, em saber que Shamsel-Nihar e o príncipe encontraram em vós um homem tão indicado para preencher o lugar de Ebn-Thaher. Não deixarei de expor à minha ama a boa vontade que tendes para com ela. Sherazade, nesse ponto, notando que já era dia, deixou de falar, para assim prosseguir na noite seguinte. 202ª noite. Após a confidente ter manifestado ao joalheiro a sua alegria por vê-lo tão disposto a ajudar Shamsel-Nihar e o príncipe da Pérsia, o mercador, mostrando-lhe a carta, devolveu-a dizendo: Ei-la, levai-a imediatamente ao príncipe da Pérsia e tornai-a vir aqui, a fim de que eu veja a resposta. Não vos esqueçais de lhe contar nossa conversa. A confidente levou a carta ao príncipe, que escreveu uma resposta sem perda de tempo, e voltou à casa do joalheiro para mostrá-la. A resposta do príncipe da Pérsia a Shamsel-Nihar: A vossa preciosa carta produziu em mim grande efeito, não tão grande, porém, como eu desejaria. Tentais consolar-me pela perda de Ebn-Thaher. Por mais que eu a sinta, é a menor parte dos meus males. Vós conheceis esses males e sabeis que somente a vossa presença seria capaz de curá-los. Quando chegará o dia em que dela não hei de me ver privado? Como me parece distante! Ou antes, vê-lo-emos. Ordenais que eu cuide de viver, eu a obedecerei, porque renunciei à minha própria vontade para somente seguir a vossa. Adeus. Quando o joalheiro acabou de ler a carta, deu-a à confidente, que lhe disse ao despedir-se: Esforçar-me-ei, Senhor, para que minha ama tenha em vós a mesma confiança que tinha em Ebn-Thaher. Amanhã recebereis notícias minhas. Com efeito, no dia seguinte, viu-a chegar com um jeito que denotava satisfação. Somente o fato de vê-la, disse-lhe ele, me faz saber que conseguistes de Shamsel-Nihar o que pretendíeis. É verdade, respondeu a confidente, e sabereis de que maneira o consegui. Ontem encontrei Shamsel-Nihar à minha espera, impaciente. Entreguei-lhe a carta do príncipe, que ela leu, chorando, e quando terminou,
notando que ia entregar-se ao desespero, disse-lhe: Senhora, sem dúvida, o que vos aflige é o afastamento de Ebentair. Permita-me pedir-vos, em nome de Deus, que não vos alarmeis quanto a isso. Encontramos outro Ebentair, tão zeloso quanto o primeiro, e o que é mais importante, dotado de maior coragem. Falei-lhe então de vós e contei-lhe o motivo que vos teria levado a procurar o príncipe da Pérsia. Finalmente, assegurei-lhe que guardaríeis inviolavelmente o segredo e que pretendíeis auxiliá-los com todo o vosso empenho. Pareceu-me bastante consolada. Ah, que obrigações não temos, o príncipe da Pérsia e eu, para com um bom homem do qual me falais. Quero conhecê-lo, vê-lo, para ouvir de sua própria boca tudo quanto acabais de me contar e agradecer-lhe tamanha generosidade para com pessoas por quem nada o obriga a se interessar com tão grande afeto. Vê-lo será para mim um prazer, e de nada me esquecerei para confirmá-lo em tão bons sentimentos. Não deixeis de ir buscá-lo amanhã e trazê-lo aqui. Por isso, Senhor, dai-vos o trabalho de acompanhar-me ao palácio. As palavras da confidente embaraçaram o joalheiro. Vossa ama me permitirá dizer que não refletiu bem no que de mim exige. Ebentair podia entrar e sair livremente, e os oficiais que o conheciam nada lhe opunham. Quanto a mim, porém, como ousarei entrar no palácio de Shamsel-Nihar? Bem vedes que é impossível. Suplico-vos transmitir a Shamsel-Nihar os motivos que me impedem de proporcionar-lhe tal satisfação e as consequências que eu me exporia inutilmente a um enorme perigo. A confidente tentou tranquilizá-lo. Julgais, disse-lhe ela, que Shamsel-Nihar esteja tão desprovida de sensatez para vos expor ao menor perigo, vós de quem ela espera tão grandes serviços? Podeis estar certo de que não há perigo nenhum. Estamos demasiadamente interessadas na questão, minha ama e eu, para vos colocarmos em má situação. Confiai e vinde comigo. Depois, vós mesmo confessareis que não tinha fundamento o vosso temor. O joalheiro, rendendo-se à evidência das palavras da confidente, levantou-se para segui-la. Mas apesar de toda a firmeza apregoada, o terror de tal forma se havia apoderado do seu espírito que seu corpo estremecia violentamente. No estado em que vos achais, disse-lhe ela, é preferível que permaneçais em vossa casa. Shamsel-Nihar tomará outras medidas para vê-lo. Com certeza, para satisfazer o desejo que a domina, virá aqui pessoalmente. Sendo assim, Senhor, ficai. Dentro em pouco a vereis. A confidente havia imaginado bem. Mal contou a ama o terror do joalheiro, Shamsel-Nihar preparou-se para visitá-lo. Ele a acolheu com mais profundo respeito. Quando a favorita se sentou, cansada pela distância percorrida, tirou o seu véu e mostrou ao joalheiro uma beleza que lhe demonstrou ser o príncipe da Pérsia perdoado por ter entregado o coração à favorita do califa. Em seguida, saudou graciosamente o joalheiro e disse-lhe: não pude ouvir o entusiasmo com que entrastes nos interesses do príncipe da Pérsia e nos meus, sem desejar imediatamente vos agradecer. Dou graças ao céu
por ter nos recompensado pela perda de Ebn-Thaer. Sherazade foi obrigada a calar-se nesse ponto, em virtude do dia que acabava de surgir. Na noite seguinte, prosseguiu sua história dessa maneira.